Balaiada se tratou de uma importante luta popular que aconteceu entre os anos de 1838 e 1841, durante o período regencial. The Balaiada was a necessary social revolt. The Regency era gave a large portion of privilege to the rich and white population. This is when the Alignment movement came in. Majority of the population were poor, such as black people, indigenous, and mixed people. The Balaiada gave rights to these people. It was what they actually deserved. Balaiada foi uma revolta onde os bentivis, que eram um grupo liberal, foram perseguidos politicamente pelos cabanos, e isso foi horrível. Um grande gatilho para o início da revolta foi a indignação da população mais pobre, que estava cansada da forma como eram tratados pelos mais ricos, sendo explorados e até mesmo humilhados. A maioria dos que apoiavam e participavam eram vaqueiros, escravos e outros desfavorecidos. Ao longo da história, até os tempos de hoje, principalmente os negros foram prejudicados. Quando houve uma oportunidade para eles terem algo que os beneficia, de uma hora para outra foi arrancado de suas mãos, sendo uma completa injustiça. Nessa época, podemos ver claramente a elite política dividida em dois. Os bentivis, que indiretamente apoiaram este movimento desde o começo e eram vistos como liberais, e os cabanos, donos de terra, que sempre foram contra o movimento e eram vistos como conservadores. Os cabanos eram parte de um acontecimento terrível, porque suas terras foram invadidas por comerciantes e proprietários rurais. Assim como toda revolta, a Balaiada está repleta de confrontos e mortes. Mas um exemplo de uma batalha sangrenta e importante para os revoltosos foi quando Raimundo Gomes, Manuel dos Anjos Ferreira e o comandante negro Cosme Bento de Chagas atacam várias vilas cabanas em forma de protesto. Obviously, the Cabanos were not satisfied with this movement. For them, whoever had money should always be in power and above the most humble. As expected, whoever had more money ends up benefiting more and having more power. For the happiness of the Cabanos, they overthrew the movement. Mi tatarabuelo fue testigo de este episodio y lo contó en su diario. Seguramente fue un despropósito mayor. Os bentivis liberais eram perseguidos politicamente pelos cabanos conservadores, que estavam no poder e tinham apoio do governo central. Quando um subprefeito deu a ordem de prisão ao vaqueiro, irmão de Raimundo Gomes, um dos líderes da Balaiada, desencadeou-se a revolta que rapidamente espalhou-se pela província. Os bentivis tentaram se aproveitar politicamente da revolta, mas as condições sociais citadas acima fizeram com que o movimento escapasse do controle das elites e assumisse um perfil popular, que deixou os grupos dominantes em pânico. O resultado disso foi muito ruim, porque tiveram muitos saques, roubaram muitos patrimônios e aos poucos instalaram um quadro de caos social, então foi muito prejudicial. Os bentivis recuaram e tentaram uma conciliação com o governo central. A liderança passou para as mãos populares de um pobre fabricante de balaios, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, por isso o nome de Balaiada, do vaqueiro Raimundo Gomes e do negro Cosme Bento de Chagas, os verdadeiros líderes da rebelião. As lutas se estenderam pelo Piauí e Ceará. Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, recebeu poderes absolutos para punir severamente os que lutavam em nome da Guerra da Balaiada, o que só aconteceu no começo de 1841, deixando um saldo de milhares de mortos. A falta de unidade entre os revoltosos contribuiu com sua derrota para as tropas imperiais. Todas as revoltas que surgiram nas províncias fracassaram. A violência das punições recaiu apenas sobre os humildes, negros, índios, mestiços e brancos pobres. Como o povo de Maranhão estava vivendo uma grande crise econômica, além de outras insatisfações, a Balaiada foi ótima para a população mais humilde, os bentivis. Esse movimento teve como propósito de reduzir os impostos de Maranhão, organizar quem tem o controle do poder e ajudar com a miséria da população. Após 3 anos de conflitos, chegamos à batalha final, onde o coronel Luiz Alves, um cabanado, toma o controle das tropas localizadas no Maranhão e, após anos de pressão, faz com que os bentivis se rendam e percam a guerra. What the Cabanos did to the bentivis was unacceptable. Just because they wanted equal rights, they were brought down. O fim da Balaiada ocorreu quando Dom Pedro II decretou a anistia dos rebeldes, que se entregassem às tropas imperiais. Como consequência, esse ato fez com que mais de 2.500 pessoas se entregassem, enfraquecendo o movimento e ajudando as tropas a derrotarem os últimos grupos da revolta Balaiada. Os participantes da revolta foram mortos pelas tropas e, dessa maneira, a unidade territorial do Império se manteve e a estabilidade política se concretizou.
Como recompensa para seu tamanho e esforço, o coronel acaba ganhando como recompensa o título de Barão de Caxias. Para entender mais sobre a balaiada, é necessário saber o que ocorreu no período regencial. No primeiro reinado, Dom Pedro I teve que voltar a Portugal e deixou seu filho de 5 anos, Dom Pedro II, no Brasil. Obviamente, ninguém consegue tomar conta de um país com a cidade, sendo assim criado o período regencial. O período regencial ocorreu entre 1831 e 1840, no Brasil. Foi um período intermediário necessário até que o príncipe tivesse idade para ser coroado imperador do Brasil. Com o golpe da maioridade, que deu fim ao período regencial, Dom Pedro II tornou-se imperador do Brasil. Para chegarmos ao período regencial, quando ocorreu a balaiada, é necessário saber que esse período ocorreu devido a consequências do primeiro reinado. O primeiro reinado foi quando o Império Brasileiro tornou-se independente, quando Dom Pedro I esteve no poder. Já que o Brasil agora era independente, ele requer uma Constituição, que na verdade já estava feita, porém Dom Pedro decidiu acabar com ela. A Constituição de Dom Pedro possuía um governo monárquico, onde sua família governa o Brasil. Possuía os 3 poderes, mas o poder moderador, poder que vetava ou aprovava as leis sem consultar esses 3 poderes. Foi também imposto o voto censitário. Somente homens brancos e que possuíam certa renda podiam votar. Também tinha eleição indireta, onde somente o parlamento vota, excluindo completamente a opinião do povo. Como o povo foi injustiçado muitas vezes nesse primeiro reinado, ocorreu vários conflitos como a Confederação do Equador, conflito que os nordestinos irão tentar se separar do Brasil, falhando miseravelmente. Dom Pedro I, como de costume, agiu irresponsavelmente. Ele não conseguiu fazer seu trabalho, que era de governar o país, e simplesmente deixou seu filho de 5 anos no Brasil e foi para Portugal. Juntamente com o fato de que ele não tinha mais ninguém para governar o país, e eles tiveram que tomar rápida solução para não deixar o povo na mão. Pedro I estava declinando. Ninguém aguentava mais ele governando. Além disso, ele desenvolveu problemas econômicos, causando mais prejuízo para o povo brasileiro. Com isso, Dom Pedro I voltou para Portugal, onde ele era mais aceito, mas deixou seu filho de apenas 4 anos no Brasil. Foi necessário esperar até o momento em que Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, alcançasse certa idade para governar o país, assim surgindo o período regencial. O período regencial teve uma duração razoavelmente curta, de apenas 9 anos. De toda forma, ao longo desse período, o Brasil possuiu 4 regências diferentes, as quais podem ser utilizadas como marcos divisórios do período regencial. Os 4 períodos foram a Regência Trina Provisória, de 1831, a Regência Trina Permanente, de 1831 a 1834, a Regência Una de Feijó, de 1835 a 1837, e a Regência Una de Araújo Lima, de 1837 a 1840. Quando iniciado o período regencial, o Brasil foi governado por uma regência trina de caráter provisório. Os eleitos para essa regência foram 3 senadores: Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos. As principais medidas tomadas por essa regência provisória, conforme destacaram as historiadores Lila Schwartz e Heloísa Starling, foram restituir os ministros que haviam sido demitidos por Dom Pedro I, convocar uma nova Assembleia Legislativa para a composição de novas leis, anistiamento de criminosos políticos e afastar do exército estrangeiros desordeiros.